Vença a culpa que te condena todos os dias. Romanos 8:1 diz que não há mais condenação. A voz que te condena ou a voz que te liberta. Tem gente que não precisa de ninguém apontando o dedo porque já se condena sozinho. Acorda com um peso no peito, vive se lembrando de tudo o que fez de errado. E mesmo quando tenta se alegrar, algo dentro diz: você não merece. Você sabe que foi perdoado por Deus, mas mesmo assim, algo insiste em te fazer carregar um fardo que Ele já tirou. A verdade é que a culpa é uma prisão silenciosa. E o pior, muita gente já se acostumou com ela. Já se convenceu de que merece esse sofrimento, esse castigo invisível. E o inimigo adora isso, porque ele é chamado de acusador por uma razão. Ele sabe que se conseguir te fazer olhar mais para o seu erro do que para a cruz, já venceu a batalha na sua mente. Mas hoje, essa mentira será quebrada. Hoje, você vai ouvir uma verdade que o céu já grita há muito tempo, mas que talvez você tenha silenciado dentro de você. Uma verdade poderosa, escrita em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é menos condenação, nem condenação temporária. A palavra diz nenhuma. Isso significa que se você está em Cristo, a sentença do céu é clara. Perdoado, livre, aceito, filho. E por que isso é tão difícil de aceitar? Porque a culpa fala mais alto quando a nossa fé está enfraquecida. E quando a fé vacila, a voz da condenação encontra espaço para nos destruir por dentro. Mas escute com atenção. Deus não te chamou para viver se punindo por aquilo que Ele já decidiu esquecer. Em Isaías 43:25 Ele diz: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Você tem ideia do que isso significa? O Criador do universo, que tudo sabe e tudo vê, decidiu não lembrar daquilo que você insiste em carregar todo dia, como se fosse parte de quem você é. Você não é a sua falha. Você não é o erro que cometeu. Você não é a pessoa que caiu, mas aquela que está sendo restaurada. Só que enquanto você continuar se vendo como alguém condenado, vai viver como se ainda estivesse algemado. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos desmascarar a raiz dessa culpa que insiste em te acusar. Entender como ela se disfarça de espiritualidade, como ela paralisa seus relacionamentos, bloqueia sua oração e impede que você viva plenamente a liberdade que há em Cristo. Prepare-se, porque essa não é só uma palavra de consolo, é um decreto de libertação. A culpa não terá mais lugar na sua mente. A condenação não terá mais autoridade sobre a sua identidade. A partir de hoje, você vai começar a enxergar a si mesmo como o céu te vê. E isso muda tudo. Quando a culpa vira identidade, o início da prisão invisível. A culpa tem o poder de começar como um pensamento e terminar como uma identidade. No início, é apenas uma lembrança dolorosa do que aconteceu, uma voz sussurrando que você poderia ter feito diferente. Mas quando você não confronta essa voz, ela cresce, ela passa a narrar quem você é. De repente, você deixa de ser alguém que errou e começa a se ver como o próprio erro. E é aí que nasce a prisão invisível, uma cela construída dentro da mente, onde você mesmo é o carcereiro. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Mas muitos vivem como se esse versículo nunca tivesse sido escrito. Porque o inimigo não precisa prender o corpo de alguém que já está aprisionado por dentro. Ele só precisa convencer a pessoa de que o passado é maior do que a graça. E uma vez que essa mentira se instala, ela distorce tudo. A maneira como você ora, como se relaciona, como se enxerga diante de Deus. A culpa não apenas dói, ela redefine o nome que você responde. Ela faz você se olhar no espelho e não enxergar mais um filho, mas um fracasso. E quando a identidade se contamina, até a voz de Deus parece distante. É por isso que Davi escreveu em Salmos 32:5: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi entendeu que esconder a culpa era viver aprisionado. Mas quando a trouxe à luz, encontrou perdão, não condenação. Quantas vezes você já repetiu dentro de si: eu estraguei tudo, não tem mais volta, Deus deve estar decepcionado comigo. Cada frase dessas é uma corrente a mais. E quanto mais você as alimenta, mais elas apertam. A culpa é o instrumento favorito do acusador, porque ela paralisa até os que têm fé. Ela faz o cristão conhecer a verdade, mas viver como se ainda fosse escravo. E quando o inimigo percebe isso, ele não precisa mais te atacar por fora. Basta deixar que você mesmo se puna por dentro. Mas há um segredo que liberta. Deus não te define pelo que você fez, mas por quem Ele decidiu que você é. O céu não chama Pedro de traidor, chama de apóstolo. Não chama Davi de adúltero, chama de homem segundo o coração de Deus. E não chama você de culpado, chama de perdoado. Quando a culpa tenta colar um rótulo, Deus escreve outro nome sobre a sua história. O problema é que muitos acreditam no perdão de Deus, mas não conseguem acreditar que são dignos de recebê-lo. E essa é a armadilha mais sutil do inimigo. Ele não precisa te convencer de que Deus mente. Basta te convencer de que Deus perdoa os outros, menos você. E é por isso que tantos vivem num ciclo de arrependimento e autossabotagem, orando para ser livres, mas voltando sempre ao mesmo ponto de condenação. Se você pudesse ver o que Deus vê, entenderia que a culpa que te prende é uma ilusão sustentada por mentiras antigas. A cruz foi o veredito final sobre toda a acusação. Jesus não morreu para te dar uma chance de ser melhor. Ele morreu para te dar uma nova identidade. E essa nova identidade começa quando você decide parar de responder à voz do passado. Quando você escolhe crer no que a palavra diz e não no que a lembrança grita. O apóstolo Paulo, que escreveu Romanos 8:1, conhecia bem esse conflito. Ele carregava o peso de ter perseguido cristãos, de ter sido o inimigo da própria fé que depois pregaria. Mas quando entendeu que a graça o alcançou, ele parou de viver tentando provar algo a Deus e passou a viver para revelar quem Deus realmente é. Essa é a virada de quem vence a culpa. Deixar de olhar para si e começar a olhar para Cristo. A culpa quer que você olhe para trás. A graça te chama para olhar para frente, e cada vez que você tenta revisitar o passado, é como abrir a porta de uma prisão da qual Cristo já te tirou. Talvez você ainda sinta o peso, porque ficou tanto tempo ali dentro que a liberdade parece estranha. Mas lembre-se, Deus não apenas te perdoou, Ele também te libertou. A culpa não é parte da sua identidade, é apenas uma lembrança tentando sobreviver onde a graça já venceu. Hoje, Deus está te chamando para trocar os rótulos que você aceitou, de culpado para filho, de errado para restaurado, de indigno para justificado. A cruz não é um lembrete do seu fracasso, é a prova do quanto você vale. E quando essa verdade desce do ouvido para o coração, o inferno perde o poder de te acusar. Você não é a soma dos seus erros, você é o resultado da graça. E a partir de agora, é hora de começar a viver como quem foi absolvido pela eternidade. A veste do acusado. Quando você se vê como um erro. Tem gente que não apenas se lembra do que fez, mas se veste com aquilo todos os dias. Como se, antes mesmo de sair da cama, já colocasse uma roupa invisível de vergonha. Anda pelas ruas sorrindo, trabalha, serve, ora, mas por dentro ainda se sente como alguém sujo, manchado, imperdoável. Não se trata apenas de ter errado, mas de ter passado a acreditar que é o próprio erro. E isso é mais do que culpa, é uma troca de identidade. Essa é a armadilha mais silenciosa da condenação. Ela não apenas acusa o que você fez, ela tenta te convencer de que você é aquilo. Quando a culpa entra tão profundamente, ela se torna parte da imagem que você tem de si mesmo. E assim, dia após dia, você começa a viver como alguém que não merece ser amado, não merece ser usado por Deus, não merece levantar a cabeça. É a síndrome do acusado, a pessoa que foi perdoada,
mas continua vivendo como se tivesse uma sentença pendente. O texto de Zacarias 3 nos apresenta uma cena espiritual marcante. O sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor, mas Satanás está ao lado dele para acusá-lo. Josué está vestido com roupas sujas, símbolo da sua culpa, da sua impureza espiritual. Mas o Senhor não dá espaço para a acusação. Ele diz: tirem as vestes sujas dele. E então declara: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes novas em você. Esse é o retrato da graça. Deus não ignora a sujeira, ele a remove. E em lugar da condenação, veste o pecador com justiça. Mas há algo nesse texto que precisamos aplicar. As roupas de culpa não são arrancadas à força. São trocadas quando há disposição para ser revestido por Deus. E o problema é que muitos preferem continuar com as vestes antigas, porque já se acostumaram com o peso, com a dor, com o rótulo. Trocar essas vestes exige mais do que fé, exige renúncia à mentira que se tornou confortável. E talvez seja esse o seu caso. Você já pediu perdão, já se arrependeu, já ouviu mensagens sobre a graça, mas lá dentro ainda acredita que precisa provar algo a Deus, que precisa pagar uma dívida invisível, que precisa se comportar como alguém em constante penitência para então merecer amor. E isso é exatamente o oposto do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo já pagou e que agora você precisa apenas crer e se revestir dele. Em Efésios 4:24, Paulo escreve: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O novo homem não carrega as roupas do velho. Ele não anda mais com a culpa pendurada nos ombros. Ele vive a partir da nova identidade. Mas veja o verbo que Paulo usa: vos revistais. Isso é uma ação contínua. É um processo. Ou seja, todos os dias você precisa escolher com o que vai se vestir, com o que o passado diz sobre você ou com o que Deus já declarou. A condenação não vai embora sozinha. Ela precisa ser expulsa pela verdade. E a verdade é: você não é o seu erro. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que disseram. Você é o que Deus decidiu que você seria. E Ele decidiu te chamar de justo, te vestir de honra, te dar um nome novo. Isso está em Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me revestiu de vestes de salvação e me cobriu com o manto de justiça. Se você continuar se vendo como o erro que cometeu, vai recusar os presentes que a graça está tentando entregar. Vai dizer não ao chamado, vai fugir do propósito, vai se esconder de Deus como Adão se escondeu no Éden. E tudo isso por causa de uma roupa que já deveria ter sido trocada há muito tempo. Hoje, o céu está dizendo: tirem essa veste suja. Eu já tirei seu pecado. Agora vista-se como filho. O acusador pode até tentar te lembrar de quem você foi, mas o Pai te lembra de quem você é. E quando você se veste com a justiça de Cristo, o inferno já não tem mais o que apontar, porque já não existe mais vestígio da velha culpa, só o brilho da nova identidade. Pecado confessado, culpa mantida, a dor de não se perdoar. Há um tipo de dor que não vem do pecado em si, mas da insistência em continuar sentindo-se impuro, mesmo depois de ter pedido perdão. É a dor do coração que crê que Deus perdoa, mas não consegue perdoar a si mesmo. E por mais que se arrependa, chore, ore ou até se entregue a um novo caminho, essa dor volta, como se o passado ainda tivesse uma chave para o presente. É como se a alma dissesse: Deus te perdoou. Mas você não pode esquecer o que fez. Essa é uma das estratégias mais cruéis do inimigo: manter viva a culpa mesmo depois do arrependimento. E é sutil, porque não contradiz diretamente o perdão divino. Apenas o coloca como insuficiente para limpar o que a mente insiste em reviver. Muitos vivem assim. Vão aos cultos, servem no ministério, ouvem sobre a graça, mas lá no fundo ainda acreditam que são indignos, que falharam demais, que estão manchados demais, que têm cicatrizes que a santidade de Deus jamais acolheria. Mas a Bíblia é clara:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Deus não apenas perdoa, Ele purifica. E quando Ele purifica, não deixa vestígio. O problema é que muitos não têm dificuldade em acreditar na fidelidade de Deus, mas duvidam da própria capacidade de viver sem se punir. É como se quisessem sentir culpa como sinal de humildade, quando, na verdade, é apenas um reflexo de orgulho ferido. Sim, orgulho. Porque acreditar que seu erro é imperdoável é, no fundo, declarar que a cruz de Cristo não foi suficiente para cobrir o que você fez. É colocar o seu pecado acima do sangue que foi derramado. E isso não é humildade, é incredulidade disfarçada. Quando você diz "não consigo me perdoar", está sem perceber, assumindo o lugar de juiz sobre si mesmo, ignorando o veredito de Deus. Davi, após cometer adultério e homicídio, reconheceu sua culpa. E em Salmos 51:17, ele declara: "Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás." Davi entendeu que quebrantamento não é viver na culpa eterna, mas se apresentar diante de Deus com sinceridade, crendo que a misericórdia sempre vence o julgamento. A grande diferença está aí. O arrependimento verdadeiro aceita o perdão e caminha de cabeça erguida. A culpa disfarçada de espiritualidade se ajoelha diante da cruz, mas se levanta com as correntes ainda presas aos pés. Deus não quer que você viva preso a algo que Ele já resolveu. A cruz não foi um ato simbólico, foi uma decisão eterna. Quando Jesus disse "está consumado", João 19:30, Ele estava encerrando todas as dívidas espirituais, inclusive a que você ainda insiste em carregar. A dívida foi paga, o pecado foi lavado, a vergonha foi vencida, e a sua única tarefa agora é crer nisso de verdade. Você não precisa continuar se lembrando daquilo que Deus já escolheu esquecer. Em Hebreus 8:12 está escrito: "Pois eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados." Se o Criador escolhe não se lembrar, por que você insiste em revisitar o que Ele já sepultou? O tempo da penitência já acabou. Não porque seu erro não foi grave, mas porque o amor de Deus é maior do que o seu erro. E o maior sinal de fé que você pode oferecer hoje é aceitar esse amor, parar de se punir e viver como alguém restaurado. Quem se recusa a se perdoar, vive paralisado. E essa paralisia se infiltra na fé, nos relacionamentos, no ministério, nas decisões. Tudo começa a ser filtrado pela dor da acusação interna. É como tentar caminhar com uma corrente amarrada ao tornozelo. Você até se move, mas nunca vai longe. E Deus não te chamou para andar em círculos emocionais preso ao que passou. Ele te chamou para viver uma nova história. Talvez hoje seja o dia em que você precisa dizer para si mesmo: "Se Deus me perdoou, eu também escolho me perdoar." Não como quem nega o que fez, mas como quem crê no que Cristo fez. Isso não significa esquecer o passado, mas não permitir que ele continue decidindo quem você é. Seu futuro não é construído pela lembrança da queda, mas pela verdade da redenção. Você não precisa continuar se condenando para parecer mais espiritual. A espiritualidade verdadeira é aquela que crê, aceita o perdão e caminha debaixo da graça. A dor de não se perdoar não é castigo divino, é resultado de uma alma que ainda não entendeu completamente o poder do amor de Deus. E esse amor está aqui agora dizendo: "Você não precisa mais se punir, eu já paguei tudo." A voz por trás da culpa. Quem está falando na sua mente? Nem toda culpa vem de Deus. Na verdade, nem toda voz que fala dentro de você é a sua. Muitos vivem dominados por pensamentos acusadores, sem perceber que estão sendo manipulados por uma fonte espiritual maligna. A mente se torna um campo de guerra onde, dia após dia, você é lembrado dos seus fracassos, erros, palavras ditas, decisões erradas. Mas já parou para perguntar: quem está por trás dessa voz? De onde ela vem? A Bíblia não nos deixa confusos quanto a isso. Em Apocalipse 12:10, Satanás é descrito como
o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. É isso mesmo. Ele vive para acusar. E ele não para. Enquanto você tenta seguir em frente, ele sussurra: você não mudou. Quando você quer orar, ele insinua: você não tem moral para falar com Deus. Quando quer recomeçar, ele grita: você não merece uma nova chance. A arma do inferno não é apenas o pecado, é a acusação que vem depois. O mais perigoso é que essa voz aprende a imitar a sua. Ela fala como se fosse você pensando. E por isso, você não questiona. Você apenas aceita. Mas quando você não discerne quem está falando, corre o risco de obedecer ao inimigo, achando que está apenas sendo realista consigo mesmo. E o pior, muitos acreditam que estão sendo humildes por se manterem em silêncio diante de Deus, quando na verdade estão sendo escravizados pela acusação. A voz da culpa é sempre destrutiva. Ela não corrige, ela acusa. Ela não aponta um caminho, ela paralisa. Ela não te leva ao arrependimento. Ela te prende à vergonha. E é assim que você pode discernir. Quando a voz que fala dentro de você te deixa mais longe de Deus, mais envergonhado, mais isolado, mais fraco, então, com certeza, essa voz não é do Espírito Santo. Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. A voz do pastor nunca leva à condenação, leva à vida. A voz de Jesus sempre aponta à cruz, nunca à cadeia. Ela confronta, sim, mas para curar. Ela corrige, mas com graça. E se você está ouvindo algo que só te destrói por dentro, isso precisa ser silenciado agora. Em 2 Coríntios 10, 5, Paulo nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você tem autoridade espiritual para julgar o que entra na sua mente. Pensamentos não são neutros. Eles têm origem. Eles têm direção. E você precisa perguntar: esse pensamento está me aproximando de Deus ou me afundando na culpa? Está me restaurando ou me condenando? Está me lembrando da cruz ou do inferno? Quando você se submete à voz errada, começa a viver debaixo de uma sentença que não é real. É como um prisioneiro que já teve sua pena anulada, mas ainda permanece na cela porque acredita que continua condenado. A acusação na mente é o que mantém muitos cristãos trancados espiritualmente, mesmo depois de terem sido perdoados. Mas há algo poderoso que você precisa ouvir. A única voz com autoridade para te julgar já declarou que você está justificado. Em Romanos 8, 33, 34, Paulo pergunta: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso deveria calar toda e qualquer outra voz. Se o juiz supremo já declarou que você está perdoado, por que você ainda escuta o acusador? A voz de Deus diz: você é meu. A voz da culpa diz: você é sujo. A voz de Deus diz: levanta e anda. A voz da culpa diz: você não tem mais direito. E todo dia a decisão está diante de você. A quem você vai ouvir? A voz da verdade ou a voz da escravidão? Há poder em reconhecer e rejeitar a fonte da acusação. Você não precisa mais dar abrigo ao pensamento que diz que você é indigno. Deus te deu autoridade para expulsar a mentira e restaurar sua mente pela palavra. E é isso que você vai fazer a partir de hoje. Se a culpa tem ecoado dentro de você, silencie essa voz com a palavra. Declare sobre si o que Deus já disse. Lembre-se de que a voz mais alta no tribunal do céu é a voz do seu advogado, Jesus Cristo, e ele está dizendo: está perdoado, está limpo, está livre. Quando a religião aumenta sua condenação, nem toda culpa nasce do pecado. Às vezes, ela é alimentada por estruturas que deveriam curar, mas ferem. Há pessoas que não se afastaram de Deus por causa do erro que cometeram, mas por causa da forma como foram tratadas após errarem. Não foi o pecado que as quebrou, foi o julgamento. E o lugar onde deveriam encontrar graça
se tornou o palco onde foram envergonhadas. O problema não está em Deus, está em como a religião sem compaixão pode se tornar uma máquina de culpa. Quantos vivem debaixo do peso de um legalismo silencioso que exige perfeição em nome da santidade? Quantos foram ensinados que Deus os ama, mas apenas se eles se comportarem de um certo modo, ou se nunca tropeçarem, ou se mostrarem uma aparência impecável para os outros? Isso não é graça, é uma religião baseada em performance, e isso adoece a alma. Jesus confrontou esse tipo de estrutura. Em Mateus 23:4, ele denuncia os religiosos da sua época dizendo: atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ele falava daqueles que conheciam a lei, mas não conheciam o amor. Gente que sabia apontar o erro, mas não estendia a mão para levantar quem caiu. E o pior, usavam a verdade como arma, não como cura. É exatamente isso que acontece ainda hoje em muitos contextos. Igrejas, líderes e estruturas religiosas que, ao invés de serem hospitais para os feridos, funcionam como tribunais para os quebrados. Pregam o perdão, mas colocam rótulos nos que erraram. Falam sobre a cruz, mas exigem sacrifícios humanos emocionais de quem já está tentando se reerguer. Essa religião que pesa, cobra, vigia e exclui não tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com o sistema que Jesus veio confrontar. Muitos que vivem debaixo de condenação hoje, na verdade, carregam palavras ditas por alguém que representava a fé. Uma repreensão exagerada, um olhar de desprezo, um microfone usado para humilhar, um afastamento público, uma punição sem restauração. Isso marca a alma. E a culpa, em vez de ser tratada com o Evangelho, é mantida viva por uma religiosidade que acredita que só a vergonha corrige. Mas o verdadeiro Evangelho é diferente. Ele não alivia a seriedade do pecado, mas também não esmaga o pecador. Ele confronta com amor. Ele cura com verdade. Em João 8, quando os fariseus arrastam uma mulher pega em adultério para ser apedrejada, Jesus silencia a multidão com uma frase: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E depois olha para ela e diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus não ignorou o pecado, mas também não condenou. Ele ofereceu restauração. Essa é a diferença entre religião e graça. A religião impõe vergonha como disciplina. A graça oferece verdade como libertação. A religião exige pagamento emocional. A graça apresenta o preço já pago. A religião levanta muros. A graça abre caminho. A religião grita culpado. A graça sussurra filho. E enquanto você não entender essa diferença, vai continuar preso a um sistema que nunca vai te permitir viver leve diante de Deus. Se você foi ferido por uma liderança ou estrutura religiosa, isso não define quem Deus é. Se alguém usou a Bíblia para te condenar, isso não anula o fato de que a palavra é, acima de tudo, redentora. Não jogue fora a graça por causa do legalismo dos homens. Deus continua sendo o mesmo, amoroso, paciente e restaurador. Ele ainda está dizendo: vem como está. Eu não vou te excluir, vou te transformar. Talvez você esteja carregando há anos uma culpa que foi reforçada por pessoas que usaram a fé como arma. Talvez você se afastou da presença porque achou que nunca mais seria aceito. Mas Deus não se comporta como os homens. Ele não te mede pelo seu histórico. Ele olha para o seu coração quebrantado. Em Salmos 103, 10 e 12 está escrito: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. A religião que condena não representa Jesus. O coração de Cristo continua sendo aberto para o arrependido. E se hoje você precisa de restauração, ele está pronto. Não importa o que disseram, o que fizeram, o que te fizeram acreditar sobre si mesmo. A verdade é que em Cristo não há mais condenação. E essa é a voz que você precisa voltar a escutar.
A culpa espiritualizada. Quando você confunde convicção com castigo. Muitos confundem a voz do Espírito Santo com a voz da culpa. Carregam um peso no coração e acham que estão sendo tocados por Deus, quando na verdade estão sendo esmagados por um senso de condenação que não vem do céu. Há uma grande diferença entre convicção de pecado e culpa espiritualizada. E é essa diferença que separa a liberdade da escravidão emocional. A convicção que vem do Espírito Santo é clara, firme, mas cheia de esperança. Ela expõe a falha com o objetivo de levar à restauração. Ela não paralisa, ela desperta. Não aponta o dedo, estende a mão. Em contraste, a culpa espiritualizada é a tentativa do inimigo de usar a linguagem da fé para manter você aprisionado na vergonha. Ela se disfarça de humildade, mas é uma prisão emocional. Faz parecer que se sentir mal o tempo todo é sinal de espiritualidade. E isso não é arrependimento, é autopunição religiosa. Jesus disse em João 16:8 que o Espírito Santo viria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas veja, convencer não é condenar. Convencer é despertar consciência, é chamar para perto, é mostrar a verdade para libertar. Em nenhum momento Jesus diz que o Espírito viria para esmagar, rotular ou manter o coração prostrado na culpa. Pelo contrário, ele viria para levar o pecador à graça. Mas por que essa confusão acontece? Porque o coração humano, muitas vezes, quer pagar pelo próprio erro. Quer sofrer um pouco mais, chorar um pouco mais, demonstrar dor como sinal de arrependimento. E nisso, muitos acabam criando uma teologia emocional baseada na aflição. Quanto mais dor eu sentir, mais espiritual eu sou. Quanto mais vergonha eu carregar, mais eu provo que me arrependi de verdade. E isso aos poucos vai transformando a culpa em um ritual secreto, um sacrifício que Deus nunca pediu. Em Miqueias 6:6-8, o povo pergunta: com o que me apresentarei ao Senhor? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? E o texto responde: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus não está interessado em rituais emocionais de autopunição. O que ele quer é um coração disposto a andar com ele em verdade. Mas o inimigo sabe como distorcer isso. Ele entra pela fresta da espiritualidade e planta pensamentos do tipo: você ainda não se arrependeu o suficiente. Você precisa sentir mais dor. Deus ainda não te perdoou porque você não está sofrendo como deveria. E sem perceber, a pessoa começa a espiritualizar a própria condenação. Troca a comunhão com Deus por um ciclo constante de cobrança interior. A oração vira um lamento sem fé. O louvor vira um pedido de socorro. A Bíblia vira um espelho de vergonha. É preciso romper com esse engano. Deus não quer te manter de joelhos em culpa, Ele quer te levantar com graça. Em Romanos 2:4 está escrito que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é o medo, não é a culpa, não é a autopunição, é a bondade. É o amor que constrange, não a vergonha que paralisa. Arrependimento genuíno produz transformação, não condenação prolongada. Quando você reconhece seu pecado e se volta para Deus, Ele não pede que você permaneça prostrado na dor. Ele te chama para viver a nova vida. E quando você insiste em continuar no mesmo lugar de culpa, está negando a eficácia do perdão que recebeu. Talvez você ache que continuar sofrendo é sinal de reverência. Mas Deus não está pedindo sofrimento, está oferecendo liberdade. E você precisa ter coragem para aceitar essa liberdade, mesmo quando sua alma diz que você não merece. Porque o Evangelho nunca foi sobre merecimento, mas sobre redenção. Não confunda a sensibilidade espiritual com condenação emocional. A presença de Deus não te arrasta para baixo, ela te levanta. O Espírito Santo não te acusa, ele te convence com amor. E se hoje você está ouvindo vozes que apenas te esmagam, silencie-as com a verdade da palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36.
Pare de espiritualizar a dor que Deus já quis curar. Pare de achar que sentir-se mal constantemente é prova de arrependimento. Deus não quer que você viva debaixo de um castigo disfarçado de devoção. Ele quer que você viva a alegria da salvação. Hoje é tempo de discernir. É tempo de ouvir a voz do céu e não do acusador. É tempo de deixar a convicção te levar ao altar, não ao isolamento. O Espírito te chama para perto, não para longe. E a graça te dá um novo nome, não uma nova sentença. A mentira da penitência interna, pagar pelo erro com autocastigo. Tem gente que se machuca por dentro porque acha que merece sofrer, que a dor interna é um preço justo por tudo que fez, que se não se punir de alguma forma, Deus também não vai levar a sério o arrependimento. Esse tipo de pensamento é mais comum do que se imagina e, na maioria das vezes, nasce silenciosamente. É quando a pessoa não consegue se perdoar e começa, inconscientemente, a impor sobre si uma penitência emocional diária. Um autocastigo interno, solitário, silencioso, mas profundamente destrutivo. Ela não se corta fisicamente, mas se fere com pensamentos. Não se isola do mundo, mas se distancia de Deus. Não se recusa a viver, mas sente que não merece ser feliz. Cada vez que uma oportunidade aparece, ela se sabota. Quando o amor se aproxima, ela o recusa. Quando o favor de Deus bate à porta, ela hesita em abrir. Tudo isso porque, lá no fundo, ela acredita que ainda não pagou o suficiente. Que precisa sentir mais dor, mais tristeza, mais remorso. Mas aqui está a verdade que precisa ser dita com toda clareza. A cruz de Cristo não precisa de complemento. O sangue de Jesus não foi parcial, foi total. Quando ele morreu por você, ele não deixou nenhuma parcela da dívida pendente. Em Hebreus 10:14 está escrito: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uma só oferta, um único sacrifício, uma entrega definitiva. Qualquer tentativa de completar isso com o sofrimento humano é declarar, ainda que sem perceber, que o que Jesus fez não foi suficiente. O problema é que muitas vezes fomos ensinados a buscar merecimento até mesmo no perdão. Que para sermos perdoados de verdade, precisamos provar que estamos realmente arrependidos, como se arrependimento se medisse pela dor que sentimos. Mas arrependimento verdadeiro não se mede pela quantidade de lágrimas, e sim pela disposição de se voltar para Deus e viver diferente. Não é sobre castigo, é sobre conversão. O autocastigo, por outro lado, é uma prisão que não regenera. Ele não transforma, apenas repete. A pessoa se torna seu próprio juiz e carrasco. Pensa que está agradando a Deus ao sofrer, mas está apenas prolongando uma condenação que o céu já anulou. Isso não é espiritualidade, é orgulho espiritual disfarçado de humildade. Em Isaías 53:5 lemos: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você entende o que isso significa? O castigo que traz paz já foi carregado por Cristo, e se você ainda vive se punindo, está rejeitando essa paz. Está insistindo em carregar um fardo que já foi cravado na cruz. A grande questão é que a dor do autocastigo gera uma falsa sensação de justiça. A pessoa sente que está equilibrando as coisas, pagando um preço, se redimindo. Mas a redenção não vem de dentro de nós, vem de Cristo, e só Ele pode tirar a culpa de verdade. Qualquer tentativa de purificação emocional fora dele é vaidade espiritual. É tentar limpar com as próprias mãos o que só o sangue pode lavar. Se você se sente preso a essa mentalidade de penitência, saiba: Deus não precisa do seu sofrimento para te amar. Ele precisa apenas da sua entrega, da sua fé, do seu coração quebrantado, mas pronto para recomeçar. Em Salmos 147:3 está escrito: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas.
Deus não apenas perdoa, Ele cura. Mas para curar, Ele precisa que você pare de se ferir. É hora de romper esse ciclo, de parar de se punir por algo que já foi perdoado. De parar de dizer, eu mereço sofrer, e começar a declarar, eu fui alcançado pela graça. Não porque você é bom, mas porque Ele é. Não porque você fez por merecer, mas porque Jesus fez por amor. A verdadeira libertação acontece quando você entende que sofrer não te aproxima mais de Deus. Aceitar a cruz, sim. Se o céu já declarou que você está livre, então por que continuar se prendendo? Por que insistir em pagar por algo que já foi quitado com sangue? A sua culpa não é moeda espiritual. Seu arrependimento não precisa de autoflagelo. A fé genuína não exige sofrimento, mas confiança. Confiança no caráter de um Deus que ama restaurar e não destruir. Hoje, Deus está dizendo, chega de se punir, eu já paguei o preço. Agora, viva a liberdade. Tire as algemas emocionais, silencie a voz da autocondenação e comece a caminhar como alguém que foi completamente perdoado, porque é exatamente isso que você é. Quando o passado ainda manda em você, o peso que você não precisa mais carregar. Há pessoas que vivem o presente, mas são comandadas pelo passado. Carregam lembranças que pesam mais do que qualquer fardo físico. Dormem e acordam dentro de uma linha do tempo emocional que não avança. Estão presas a um dia, a um erro, a uma ferida. O tempo passa, mas dentro delas, tudo continua no mesmo lugar. São prisioneiras de uma lembrança. E o pior é que, muitas vezes, nem percebem o quanto isso define o modo como se enxergam e tomam decisões hoje. O passado tem uma força terrível quando não é entregue a Deus. Ele dita o que você acredita merecer, determina até onde você acha que pode ir, influencia o que você aceita ou rejeita. É por isso que há tanta gente que sabota oportunidades, desconfia do amor e se esconde de Deus. Não porque Ele não os quer, mas porque eles mesmos acreditam que falharam demais para merecer qualquer coisa boa. Essa é a prisão da lembrança não curada. Mas a verdade é que Deus nunca te chamou para ser um refém daquilo que passou. Em Isaías 43, 18, 19, Ele declara: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? O Senhor não está pedindo que você negue o passado, mas que pare de viver nele. Ele quer te mostrar que o poder do perdão não está em apagar a memória, mas em tirar o peso dela. A lembrança sem culpa é memória curada. É quando você pode olhar para o que aconteceu e ver a graça de Deus maior do que o erro. Mas enquanto o passado ainda governa suas emoções, você continuará vivendo como alguém que tenta corrigir o que já não pode ser mudado. E a vida com Deus não é sobre consertar o ontem, é sobre começar de novo hoje. Há uma história em Gênesis 19 que ilustra bem esse perigo. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Deus a estava tirando de Sodoma, mas o coração dela ainda estava preso lá. E assim acontece com muitos. Deus está tentando te levar para algo novo, mas você continua olhando para o que ficou. O corpo está em movimento, mas a alma está parada. A liberdade está à frente, mas a mente continua presa ao que doeu. Quando o passado manda em você, ele te convence de que tudo o que Deus está fazendo é pequeno demais para reparar o que aconteceu. E é aí que o inimigo atua, sussurrando: você não mudou, você vai cair de novo, você não merece essa chance. Só que o inimigo é mentiroso, e ele sabe que, se te mantiver preso à lembrança, ele impede que você viva o propósito. Em Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo ensina o segredo de quem venceu o passado. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia o que era ter um passado que o perseguia. Ele havia sido perseguidor da igreja, testemunha de mortes, alguém que carregava sangue nas mãos. Mas ele decidiu não deixar que o ontem o definisse. E você também pode fazer isso hoje. A graça não apaga a história.
ela redime. Ela transforma o peso em testemunho, o erro em aprendizado, a dor em sabedoria. O que o diabo usou para te paralisar, Deus pode usar para te impulsionar, mas para isso, você precisa entregar o controle. Porque enquanto o passado ainda mandar em você, a graça não consegue te guiar completamente. É preciso soltar o que te prende para receber o que Deus quer colocar nas suas mãos. Talvez você ainda carregue lembranças de um relacionamento que deu errado, de uma decisão que custou caro, de uma palavra que nunca foi retirada. Talvez haja algo que ainda te persegue quando você tenta dormir. Mas Deus está dizendo, você não precisa mais carregar isso. O que passou, passou. O sangue de Cristo cobre o que o arrependimento entregou. E a partir de agora, a sua história não se define pelo que ficou para trás, mas pelo que Deus está reconstruindo à frente. A cura começa quando você aceita que o que Deus já perdoou não precisa mais te punir. O que o céu apagou não pode continuar te aprisionando. A graça não te chama para viver olhando o retrovisor. Ela te chama para seguir em frente, livre do peso que o inimigo tenta reavivar. Você não é o que aconteceu. Você é o que Deus está fazendo agora. E o que Ele está fazendo é novo, puro e cheio de propósito. O passado não é o seu Senhor. Cristo é. E sob o senhorio dele, nenhuma condenação pode te manter preso. Romanos 8:1. A sentença final que o diabo quer que você duvide. Há um versículo que o inferno teme mais do que qualquer outro quando o assunto é culpa e condenação. É o que está escrito em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia, porque ela não é apenas uma promessa, é uma sentença, um decreto espiritual que anula toda a acusação que o inimigo tenta levantar contra você. É o veredito do céu sobre a sua história. O diabo odeia esse versículo porque ele sabe que, se você realmente acreditar nele, vai se tornar livre de vez. Ele não tem mais acesso a quem entende que já foi absolvido. O papel dele é acusar, enganar, relembrar, distorcer. Mas a cruz cancelou sua autoridade. Ele não pode te condenar. Então tenta te fazer duvidar de que você foi perdoado. Porque enquanto você duvida, continua se comportando como um réu e não como um filho. Perceba que Paulo começa dizendo agora, não amanhã, não quando você se sentir digno, não depois de se provar. Agora. Isso significa que o perdão e a liberdade não são frutos de um processo humano, mas do sacrifício perfeito de Cristo. E o texto continua, para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar sob a sua justiça, coberto por sua graça, incluído na sua vitória. É como viver debaixo de um decreto que nenhum tribunal espiritual pode revogar. Se você está em Cristo, a culpa perdeu o direito de te possuir. Mas muitos leem esse versículo e ainda vivem como se estivessem em julgamento. Oram pedindo perdão pelo mesmo pecado todos os dias, como se Deus precisasse de lembranças constantes do arrependimento. Vivem como prisioneiros com a chave no bolso, implorando por uma liberdade que já foi concedida. E é exatamente isso que o inimigo quer, que você duvide da sentença, que viva como inocente com mentalidade de condenado. No Antigo Testamento, o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Era um sacrifício repetido, porque o sangue dos animais não podia apagar completamente a culpa. Mas em Hebreus 9:12 está escrito: entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, não com sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Eterna, definitiva, completa. Jesus não fez um acordo temporário com o céu. Ele assinou a tua libertação para sempre. O inimigo quer que você acredite que a graça é frágil, que ela expira quando você falha, que ela depende do seu comportamento. Mas graça, que depende de merecimento, não é graça, é troca. Que o que o Evangelho anuncia é que Cristo te justificou não porque você merecia, mas porque Ele te amou. Ele viu o pior de você e, ainda assim,
escolheu te chamar pelo nome. Isso é o que o acusador não suporta. Em Colossenses 2, 14 e 15, Paulo descreve o que aconteceu espiritualmente na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrário, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Ou seja, o inimigo perdeu o direito legal de te acusar. Todo registro contra você foi destruído. Toda lembrança usada para te condenar foi apagada pelo sangue. Mas veja como ele ainda tenta agir. Ele não pode mudar o que foi escrito, então tenta distorcer o que você crê. Ele te faz olhar para si mesmo, para suas falhas, para o que sente, e não para a palavra. E assim, pouco a pouco, você volta a se sentir indigno, impuro, esquecido. É uma armadilha espiritual. Ele sabe que, se conseguir fazer você duvidar da sentença, ele te mantém algemado dentro de uma cela cuja porta já está aberta. Você precisa decidir em quem vai acreditar, na sua emoção que muda o tempo todo, ou na palavra que permanece para sempre. O Evangelho não é um sentimento, é uma verdade eterna, e essa verdade diz que você está livre, que o veredito do céu sobre você é inocente, que a sua dívida foi paga, que o caso foi encerrado. Quando o inimigo vier te lembrar do passado, lembre a ele do futuro dele. Quando ele tentar te acusar, aponte para a cruz. Quando ele te disser que Deus ainda está te julgando, declare com fé: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não é apenas um versículo, é uma arma espiritual. Use-a até que o inferno se cale dentro de você. A sentença já foi dada. E quem pronunciou foi o próprio Deus. Nenhum erro do passado, nenhuma queda, nenhuma voz contrária pode revogar o decreto da graça. O que foi escrito no tribunal do céu continua valendo na terra. Você é perdoado, justificado e livre. E nada pode mudar isso. Você não é mais réu, a nova posição de quem está em Cristo. Por muito tempo, você viveu como se ainda estivesse sendo julgado, orando com medo de errar, servindo com a sensação de que precisava compensar o passado, tentando provar a Deus e a si mesmo que agora é uma pessoa diferente. Mas a verdade é que o julgamento já terminou. O caso foi encerrado e o veredito foi dado há mais de 2000 anos, quando Jesus declarou: está consumado. João 19:30. Você não é mais o réu, é o justificado. E isso muda tudo, porque o tribunal do céu já não te vê como culpado, mas como alguém que foi lavado, restaurado e declarado justo por causa do sangue de Cristo. A partir desse momento, a sua posição espiritual foi transformada. Você não é mais o acusado diante do juiz, é o filho diante do Pai. O apóstolo Paulo revela essa verdade com força em Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que você não está mais diante do trono esperando o julgamento. Você está assentado com Cristo em vitória. Essa é a posição de quem foi perdoado. Não um servo em desespero, mas um herdeiro que tem acesso. Não um pecador tentando agradar, mas um filho amado que vive em comunhão. O problema é que muitos foram libertos da prisão, mas continuam com a mentalidade de prisioneiro. Foram tirados da cela, mas ainda olham para si mesmos com o olhar do acusado. Continuam tentando merecer o que já receberam de graça. Continuam orando como se estivessem implorando por uma permissão que já foi concedida. Mas o Evangelho é claro. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Justificados. Isso é mais do que perdoados. O perdão apaga a culpa, mas a justificação devolve o valor. É como se Deus dissesse: eu não apenas apaguei o erro, mas te restituí a dignidade. O perdão limpa o passado. A justificação te reposiciona no presente. E esse reposicionamento espiritual é o que o diabo mais tenta esconder, porque ele sabe que quando você entende quem é em Cristo,
nada mais te paralisa. É por isso que o inimigo tenta manter sua mente presa à lembrança da queda. Ele quer que você viva de cabeça baixa, que sinta vergonha de orar, que pense que nunca será usado por Deus. Porque um cristão que não entende sua posição espiritual é um soldado desarmado. Ele vive pedindo o que já tem, esperando o que já foi entregue. E assim o acusador continua vencendo pela mentira. Mas a palavra de Deus diz em Colossenses 1, 13 e 14: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você não está mais sob o domínio do acusador. Não pertence mais à culpa. Foi transportado, tirado de um território espiritual e colocado em outro. A culpa pertence ao passado. A graça é o seu novo endereço. E quando você entende isso, tudo muda. A oração deixa de ser um ato de medo e se torna uma conversa de amor. O serviço deixa de ser um fardo e se torna gratidão. A obediência deixa de ser tentativa de agradar e se torna expressão de quem já se sabe aceito. A vida cristã deixa de ser uma corrida por aprovação e se transforma em caminhada de comunhão. Deus não te vê pelo erro que cometeu, mas pela obra que Cristo realizou. E a graça não apenas te livrou da punição, ela te deu um novo nome, uma nova identidade e uma nova posição. Por isso, quando o inimigo vier tentar te lembrar de quem você foi, você pode responder com autoridade: eu não sou mais aquele réu. Eu fui justificado. Eu pertenço a Cristo. Essa consciência precisa entrar no seu coração. Você não está tentando conquistar o favor de Deus. Você já o tem. Você não está tentando provar que merece o amor de Deus. Você já é amado. A cruz não foi uma promessa de perdão condicional. Foi uma transferência de posição espiritual definitiva. E agora, o céu não te chama de culpado, te chama de justificado. Em Romanos 8, 33, 34, Paulo reforça: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Você percebe o poder disso? Aquele que poderia te condenar é o mesmo que intercede por você. O juiz se tornou o advogado. O trono que antes era de julgamento, agora é de misericórdia. O diabo quer que você viva se escondendo de Deus, mas Deus quer que você viva em sua presença. Ele quer que você ore com ousadia, adore com liberdade e viva como alguém que foi redimido. Não existe mais processo aberto contra você. Não existe acusação pendente. O selo da graça é eterno e a sentença foi encerrada com o sangue de Cristo. Então levante-se, saia da posição de réu e ocupe o lugar que é seu em Cristo. Deixe de olhar para si mesmo como quem deve algo e comece a viver como quem recebeu tudo. Porque o céu não vê mais o pecador que você foi, vê o filho que você se tornou. O vício em se sentir culpado, quando a condenação se torna um hábito. Pouca gente percebe, mas a culpa também pode se tornar um vício. Há pessoas que não sabem mais viver sem sentir que estão devendo algo a Deus, à vida ou a si mesmas. Elas se acostumaram com o peso, com o arrependimento constante, com o ciclo interminável de cobrança e alívio momentâneo. A ausência de culpa chega a parecer estranha, como se fosse um sinal de frieza espiritual. E aos poucos, o coração vai se convencendo de que sentir-se mal é uma forma de devoção. Mas o que parece humildade, na verdade, é aprisionamento disfarçado de piedade. O vício em culpa nasce de uma mente que foi programada para associar amor com sofrimento. É o tipo de pessoa que só se sente digna quando está se punindo, que só acredita que Deus a ama quando está em pranto, que só se acha espiritual quando sente dor. É uma religião interior que nunca termina. Mas o Evangelho não é sobre viver se punindo, é sobre viver em liberdade. Em Gálatas 5:1, Paulo declara: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Esse jugo hoje é a culpa repetida.
um estado emocional em que o arrependimento saudável se transforma em um ciclo doentio. A pessoa peca, sente culpa, pede perdão, se alivia por um tempo, depois volta a se acusar como se o perdão tivesse prazo de validade. Ela não confia na graça o suficiente para descansar. Vive com medo de que Deus mude de ideia a seu respeito. E sem perceber começa a se alimentar desse sentimento. A dor se torna familiar e o perdão estranho. Mas o amor de Deus não é um castigo prolongado, é um convite à transformação. Quando o arrependimento é verdadeiro, ele gera frutos de mudança, não uma rotina de lamentos. A culpa constante é como um eco espiritual. Mesmo depois que a voz do acusador se cala, a mente continua repetindo a mesma mensagem. E é por isso que o apóstolo Paulo ensina, em Romanos 12:2, que é preciso transformar-se pela renovação da mente. Porque a mente viciada na culpa precisa de reprogramação. Precisa aprender a pensar a partir da graça e não do medo. Talvez você se identifique com isso. Talvez tenha vivido tanto tempo tentando ser digno do amor de Deus que não sabe mais o que é se sentir completamente livre. Quando você está em paz, algo dentro de você se incomoda e pergunta: será que não estou sendo irresponsável? E é assim que a culpa vicia. Ela faz você acreditar que só está no caminho certo quando dói. Mas a graça muda esse padrão. Ela te ensina que a verdadeira transformação vem da alegria da salvação, não da escravidão do remorso. Em Salmos 51:12, Davi pede: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ele não pede para Deus devolver o medo nem o peso, mas a alegria. Porque Davi entendeu que a culpa não produz santidade, ela apenas drena forças. O que realmente transforma é a alegria de saber-se perdoado, aceito e amado. O que muda a vida não é a dor constante, mas a presença constante de um Deus que perdoa e continua amando, mesmo depois do erro. Deus não quer que você viva se sentindo culpado o tempo todo. Isso não o torna mais santo, o torna mais cansado. A culpa prolongada é uma das estratégias mais sutis do inimigo, porque ela se disfarça de sensibilidade espiritual. Mas o Espírito Santo não te chama para viver se lamentando. Ele te chama para viver em novidade de vida. E essa novidade começa quando você aprende a confiar no perdão. Quando a culpa se torna um hábito, é porque a mente ainda não entendeu o que a cruz realmente significa. E é isso que o inimigo quer, que você viva sentindo, mas nunca se libertando. Que fale de graça, mas viva em condenação. Que pregue amor, mas se esconda da presença. Porque um cristão viciado em culpa não avança. Ele apenas gira no mesmo ciclo de tristeza e oração sem descanso. Mas há uma notícia poderosa. Você pode se libertar desse vício. E a cura começa com uma decisão: acreditar que o perdão é completo, que o sangue de Jesus não cobre 90%, mas 100% da tua culpa, que o arrependimento não é prisão, é ponto de partida, que a liberdade não é orgulho, é gratidão. Que viver leve não é ser negligente, é ser curado. O apóstolo João escreveu: no amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. 1 João 4,18. Se o medo ainda está aí, o amor ainda não ocupou todo o espaço. E Deus quer encher esse espaço hoje. Quer arrancar o hábito de se culpar e colocar no lugar o hábito de se lembrar da graça. Porque o Espírito Santo não está te lembrando do que você fez. Ele está te lembrando de quem você é em Cristo. A culpa pode até tentar voltar, mas agora você sabe que não precisa mais alimentá-la. A voz do acusador pode até sussurrar, mas você já aprendeu a distinguir a verdade da mentira. E o hábito de se sentir condenado pode ser substituído pela prática diária de agradecer pela liberdade. É isso que o Evangelho faz. Transforma a dor que te prendia em uma memória que te impulsiona. O sabotador interno. Como você impede sua própria cura? Existem pessoas que oram por libertação, mas toda vez que o milagre começa a acontecer, algo dentro delas o interrompe. Quando a paz começa a chegar, um pensamento de culpa a afasta.
Quando a graça começa a curar, uma voz interior diz: você não merece. É o sabotador interno, a culpa transformada em um mecanismo invisível que impede o avanço espiritual. Ele mora dentro da mente, mas age no coração. Ele se alimenta de lembranças antigas e sussurra mentiras com aparência de verdade. Esse sabotador é o resquício da velha identidade, do velho eu, que vivia tentando pagar por tudo, justificar-se, agradar, equilibrar a balança. E mesmo depois que a pessoa entrega sua vida a Cristo, ele ainda tenta assumir o controle. É a parte da alma que não sabe viver sem o peso, que se sente mais segura sofrendo do que sendo livre, que acha que descansar na graça é perigoso demais, porque o amor incondicional de Deus parece bom demais para ser real. Mas a Bíblia é clara: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Tudo, inclusive a maneira como você pensa e se relaciona consigo mesmo. A culpa que você carregava antes da cruz não pode continuar governando a mente de alguém que nasceu de novo. O problema é que, enquanto você não acredita totalmente nessa nova identidade, o sabotador continua ativo, repetindo as mentiras que o inferno plantou. Você vai cair de novo. Deus ainda está decepcionado com você. As pessoas nunca vão esquecer o que você fez. Esse padrão cria uma autossabotagem espiritual. É como tentar caminhar, mas puxar os próprios pés. Você ora, mas no fundo acredita que a oração de outra pessoa vale mais. Você serve, mas sente que nunca está à altura. Você recebe palavras de promessa, mas acha que não se aplicam a você. E tudo isso porque, sem perceber, se acostumou a se ver como o problema e não como parte da solução de Deus. O sabotador interno é alimentado toda vez que você dá mais atenção à sua falha do que à fidelidade de Deus. Ele cresce cada vez que você permite que o sentimento tenha mais autoridade do que a palavra. Ele se fortalece quando você acredita nas mentiras do inimigo e duvida da verdade de Cristo. Por isso a libertação começa na mente, não quando o passado muda, mas quando o seu olhar sobre ele muda. Em Romanos 12:2, Paulo nos ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não muda a mente à força. Ele te convida a renovar o pensamento. Isso significa trocar o diálogo interno da culpa pela voz da graça. Significa reconhecer que a autocrítica constante não é humildade, é incredulidade. Que viver em dúvida sobre o amor de Deus não é reverência, é resistência à cura. Talvez você não perceba, mas o sabotador está por trás de muitos dos seus nãos disfarçados de prudência. Ele faz você recusar oportunidades, dizendo que não é o momento. Faz você rejeitar perdão achando que não está pronto. Faz você se afastar de pessoas boas por medo de se ferir de novo. E tudo isso para manter você em um estado de sobrevivência espiritual, sem nunca experimentar plenitude. Mas Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva com abundância. Em João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O sabotador interno é o eco do ladrão dentro de você. Ele rouba sua paz, destrói sua confiança e mata sua esperança. E a única forma de calá-lo é substituir sua voz pela voz da verdade. Quando você começa a declarar quem é em Cristo, o sabotador perde força. Quando você se lembra da cruz e não do erro, ele se cala. Quando você escolhe a fé em vez da autopunição, ele desaparece. A cura verdadeira exige coragem para deixar de lutar contra si mesmo. Você não é o seu inimigo. Você é o campo de batalha onde Deus está vencendo uma guerra. E essa guerra termina quando você para de resistir à graça e começa a aceitá-la completamente. A autossabotagem espiritual termina quando você para de tentar consertar o que Deus já restaurou. Deus não está esperando que você prove que é diferente. Ele está esperando que você acredite
que já foi feito novo. O sabotador interno grita: não é possível. Mas o Espírito Santo sussurra: já foi feito. E entre esses dois sons, você precisa escolher qual vai seguir. Então hoje decida silenciar o sabotador. Pare de dar autoridade à culpa. Pare de duvidar daquilo que Cristo já garantiu. Pare de impedir a sua própria cura. Porque o que Deus quer fazer dentro de você é muito maior do que qualquer voz que tenta te convencer do contrário. A graça não precisa da sua ajuda para ser eficaz. Ela só precisa da sua aceitação. Deus não se arrepende de ter te escolhido. Há momentos em que a culpa é tão profunda que a pessoa começa a acreditar que Deus se arrependeu de ter colocado um propósito em suas mãos. Pensa: Ele me escolheu, mas eu estraguei tudo. E assim, passa a viver uma fé com medo. Medo de decepcionar de novo. Medo de não ser mais digno. Medo de não estar à altura do que um dia foi chamado para ser. Só que há uma verdade que o inimigo tenta esconder a todo custo. Deus nunca se arrepende de quem escolhe. A palavra de Deus em Romanos 11:29 é clara: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso significa que o que Ele te confiou não foi uma aposta, foi uma decisão eterna. Deus não te chamou porque você era perfeito. Ele te chamou porque tinha um propósito em transformar a tua imperfeição em testemunho. E o que Ele viu em você, quando te escolheu, Ele continua vendo hoje, mesmo depois das quedas, dos erros, das fases escuras que tentaram te afastar. Mas o problema é que a culpa distorce a percepção da escolha. Ela faz você acreditar que Deus desistiu, quando na verdade foi você que se escondeu. Assim como Adão no Éden, muitos se escondem de Deus não porque Ele os expulsou, mas porque não suportam o reflexo do que se tornaram. Só que Deus continua fazendo a mesma pergunta que fez a Adão: onde você está? Gênesis 3:9. Não porque não saiba, mas porque quer que você saiba que Ele ainda está te procurando. Você pode ter se afastado, mas Ele continua no mesmo lugar, esperando que você volte, não como servo envergonhado, mas como filho amado. A escolha dele nunca foi baseada no seu desempenho, mas na graça. E graça não se anula com falhas, ela se revela nelas. Foi assim com Moisés, que tentou fugir do chamado depois de matar um egípcio. Foi assim com Davi, que pecou gravemente, mas ainda foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Foi assim com Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado para cuidar das ovelhas. Todos eles erraram, mas Deus não desistiu de nenhum deles. O que te faz pensar que Ele desistiria de você? O diabo quer te convencer de que Deus se cansou. Quer que você acredite que as promessas perderam validade por causa das tuas falhas. Mas Deus é fiel mesmo quando você não é. E a fidelidade dele não depende do seu histórico, depende do caráter dele. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. A graça de Deus é mais teimosa do que a tua culpa. Ela te persegue onde você acha que acabou e te levanta onde você jurava não haver mais chão. Você não perdeu o chamado. Você apenas se distanciou da voz que te enviou. Mas Deus ainda te vê no mesmo plano espiritual em que te viu no início. Ele não olha o momento de queda. Ele enxerga o destino. E é por isso que Ele continua te atraindo, te cercando com sinais, te falando em mensagens, te lembrando do que um dia te prometeu. Ele não desistiu de você. Ele está esperando que você desista de fugir. Quando Jonas tentou escapar do chamado, Deus não o substituiu. O perseguiu com uma tempestade, um peixe e, finalmente, um novo começo. Porque o que Deus decide cumprir, Ele cumpre. E o que Ele começou em você vai terminar. A culpa pode tentar apagar a sua fé, mas o propósito continua escrito nas mãos dele. E as mãos que te chamaram um dia continuam estendidas agora, dizendo: eu ainda quero usar você. Você não é um erro do plano divino. Você é parte de uma história que Deus decidiu redimir. Cada queda que o inimigo usou para te afastar, Deus vai usar como testemunho para alcançar outros. Cada lágrima que você derramou no arrependimento
será transformada em compaixão para curar quem também caiu. Porque é assim que Deus trabalha. Ele pega o quebrado e transforma em canal de restauração. Se você duvida de que ainda há algo de Deus em você, olhe para a cruz. Jesus sabia exatamente quem você seria, e mesmo assim decidiu morrer por você. Ele não morreu por uma versão melhorada de quem você seria no futuro. Morreu por você exatamente como é. Isso é amor imutável. Isso é escolha irrevogável. E quando Deus escolhe alguém, nem o inferno inteiro consegue desfazer. Então pare de se esconder. Pare de achar que Deus precisa escolher outro. Ele ainda quer você. Ainda conta com você. Ainda acredita em você. E se hoje Ele está te lembrando disso, é porque chegou o tempo de voltar para o propósito. A culpa não tem mais poder para te definir. O chamado ainda está de pé e Deus está dizendo: eu não me arrependo de ter te escolhido. Perdão não é sentimento, é posição espiritual. Uma das maiores armadilhas da culpa é fazer você acreditar que só está perdoado quando sente que foi. E é por isso que tantos vivem entre altos e baixos espirituais. Um dia se sentem limpos, no outro impuros. Um dia acreditam na graça, no outro voltam a duvidar. Mas o perdão de Deus não depende das suas emoções. Ele não oscila conforme o seu humor, nem muda conforme o seu arrependimento parece mais ou menos sincero. O perdão é uma posição espiritual. É uma realidade eterna decretada pelo céu, e não uma sensação passageira dentro de você. A cruz não foi um gesto simbólico, foi um ato jurídico espiritual. Lá, a dívida foi paga, o registro do pecado foi anulado e o veredito do céu foi pronunciado. Inocente. Quando Jesus disse, está consumado, João 19:30, ele não estava expressando alívio, estava assinando o decreto da tua absolvição. Isso significa que o perdão não começa quando você sente, mas quando você crê. Porque a fé é o que te coloca na posição certa diante de Deus, e não o que você sente. O diabo sabe disso, e é por isso que ele ataca as emoções. Ele sabe que, se conseguir te convencer de que o perdão é algo que vai e volta conforme o seu estado emocional, ele te manterá refém da dúvida. Um dia você se sentirá digno, no outro se sentirá um impostor. Um dia acreditará que Deus te ama, no outro que Deus te abandonou. Mas a Bíblia não diz, o justo viverá por sentimentos. Ela diz, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. A fé é o que te mantém firme quando o coração não sente nada. É o que sustenta a alma quando a emoção falha. E é a fé que te faz continuar caminhando como alguém perdoado, mesmo quando o passado tenta gritar o contrário. Você não precisa sentir que está limpo para estar. A palavra garante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. O texto não diz se sentirmos, diz se confessarmos. O perdão é fato, não fase. As emoções são voláteis, mas a verdade é eterna. E a verdade é que em Cristo você foi reconciliado com Deus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:20-21. Isso significa que aos olhos de Deus, você não é apenas alguém perdoado, é alguém justificado. Não apenas alguém livre da culpa, mas alguém posicionado na justiça de Cristo. A grande virada acontece quando você começa a viver a partir dessa posição, quando, ao invés de pedir perdão por algo que já foi apagado, você começa a agradecer pelo perdão já concedido. Quando, em vez de tentar merecer, você aprende a descansar. Quando, em vez de tentar sentir algo, você decide crer. Porque o perdão não é emoção, é convicção. E quando essa convicção se firma dentro de você, o inferno perde o poder de te manipular pelo medo. Talvez você tenha passado a vida toda achando que Deus ainda está te avaliando, que Ele está com um livro aberto,
anotando cada deslize e esperando o momento de te cobrar. Mas a cruz fechou esse livro. O registro de dívida foi destruído. Colossenses 2:14. Deus não está mais anotando o que te condena. Ele está escrevendo a história do que te transforma. A graça não apenas te tirou do tribunal, ela te colocou na casa do Pai. A partir de agora, é preciso aprender a se ver de outra forma. Você não é alguém tentando ser perdoado. Você é alguém que já foi. E viver nessa verdade muda tudo. Muda a forma como você ora, como se vê e como lida com o passado. Quando a culpa tentar voltar, não argumente com ela. Apenas declare a sua posição. Diga: eu estou em Cristo, e em Cristo não há condenação. A posição espiritual é mais forte do que qualquer emoção humana. É claro que haverá dias em que o coração vacilará, dias em que a lembrança do erro voltará, e você se sentirá indigno outra vez. Mas nesses momentos, olhe para a cruz e lembre-se: o que te sustenta não é o que você sente, é o que Ele fez. O perdão não precisa ser sentido para ser real. Ele já foi decretado, selado e confirmado pelo sangue. E o sangue não perde validade. Então, se hoje você ainda luta com a culpa, pare de procurar o sinal de que Deus te perdoou. O sinal já foi dado há mais de 2000 anos, em uma cruz. E ela ainda grita a mesma verdade. Você é perdoado, não porque sente, mas porque crê. Não há mais condenação. Sua nova história começa hoje. Tudo o que foi dito até aqui te trouxe a este ponto. Um ponto de decisão. Um ponto onde você precisa escolher entre continuar se vendo como o passado te descreve ou começar a viver como Deus já te definiu. A culpa tentou escrever o fim da sua história, mas Deus está te mostrando que esse fim era apenas o começo de algo novo. E esse novo começa agora. Não quando você for perfeito, não quando sentir que merece, não quando o mundo esquecer o que aconteceu, mas hoje, porque em Cristo não há mais condenação. Durante muito tempo, você acreditou que a culpa era a sua companheira inevitável. Acordava com ela, dormia com ela e se acostumou a chamá-la de consciência. Mas agora você sabe, a culpa não é uma amiga, é uma prisão. E a porta dessa prisão já foi aberta há muito tempo. Jesus não apenas apagou a dívida, ele destruiu a cadeia que te prendia a ela. Ele não te libertou para tentar de novo, te libertou para viver de forma diferente, como alguém que sabe o que significa ser amado de verdade. A palavra diz em Isaías 43:25, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Você consegue entender a profundidade disso? Deus não apenas perdoou, Ele decidiu esquecer. Ele não consulta o teu passado antes de te abençoar. Ele não relê o teu histórico antes de te usar. Ele não olha o que você fez. Ele olha o que Cristo fez por você. E quando Ele vê o sangue, Ele vê justiça. Quando Ele vê arrependimento, Ele vê filiação. Quando Ele te vê, Ele vê o reflexo do Filho. Mas a graça exige uma resposta, e essa resposta é fé. É você decidir acreditar, mesmo quando a emoção tenta te dizer o contrário. É você levantar a cabeça e caminhar com a convicção de quem foi perdoado, mesmo quando o mundo ainda tenta te rotular pelo que passou. A graça não muda o que aconteceu, muda o que acontece a partir de agora. E a partir de agora, você não é mais o réu tentando provar inocência. É o Filho que vive a herança da redenção. Paulo escreveu em Romanos 8:31-32, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Isso significa que o mesmo Deus que te perdoou quer te ver vivendo, não se escondendo. Quer te ver livre, não apenas perdoado. Quer te ver frutificando, não apenas existindo. Porque o propósito de Deus nunca foi que você ficasse preso à lembrança do pecado. Foi que você se tornasse testemunho do poder do perdão. A culpa te fazia dizer, eu não posso. A graça responde, você pode. A culpa te lembrava, você falhou.
A graça declara: você foi restaurado. A culpa te paralisava no medo, a graça te empurra para o propósito. Porque o Evangelho não é sobre o que você perdeu, mas sobre o que foi restaurado. E se Deus te deu uma nova chance, não é para você desperdiçá-la se sentindo indigno, é para você vivê-la com coragem, com fé e com gratidão. Hoje, o céu te chama para uma nova posição, a posição da liberdade. E essa liberdade não é um sentimento, é uma verdade eterna. Nenhuma voz contrária pode revogar o que foi decretado sobre você. Nenhum passado pode anular o futuro que Deus escreveu. Nenhum erro pode apagar o nome que Ele colocou sobre a sua vida. O sangue de Jesus não te limpou parcialmente, te limpou completamente. Então respire fundo e aceite isso. A culpa acabou. A condenação foi cancelada. A nova história começou. E essa nova história é escrita com graça, conduzida pelo Espírito Santo e sustentada por promessas que não falham. O que antes era dor, agora é testemunho. O que antes era vergonha, agora é sinal da bondade de Deus. O que antes era queda, agora é ponto de partida para um novo destino. Não olhe mais para trás. O tempo do arrependimento contínuo sem liberdade acabou. Agora é tempo de caminhar com ousadia. Tempo de viver o que Deus planejou desde o início. A vida abundante dos que foram lavados pela cruz. Romanos 8:1. Não é apenas um versículo, é a sua nova identidade. E ela diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, você é livre. E a história que o inimigo tentou interromper, Deus acaba de recomeçar. Amém.